Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para conhecer melhor o projeto Manual de História 7 da Raiz Editora e a equipa que o concebeu. Vamos fazê-lo através de uma seleção de perguntas recolhidas nos últimos meses em escolas de todo o país, junto de centenas de professores, esperando respostas que possam clarificar todas as dúvidas. E, antes de mais, vamos dizer olá à equipa que escreveu. Olá. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Temos connosco os professores Marta Torres e Miguel Monteiro de Barros, ambos professores de terceiro ciclo e secundário e formadores de professores. São ainda a vice-presidente e o presidente da Associação de Professores de História, a associação essa que é responsável pela concepção de documentos, do documento das aprendizagens essenciais. Vamos passar às perguntas? Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta chega-nos da Escola Secundária do Fundão e foi feita pela professora Ana Brioso. Que documentos curriculares estão na base deste projeto? Ok, sou eu que respondo a esta. Os documentos curriculares na base deste projeto são as aprendizagens essenciais, o programa da disciplina e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Em relação às aprendizagens essenciais, o manual é um manual construído à volta dessas aprendizagens. Dou, por exemplo, o exemplo de que na abertura de cada tema, mesmo antes da localização espaciotemporal, o que nós fazemos é elencar as diversas aprendizagens essenciais relacionadas com aquele tema. Depois, então, vem a localização espacial e depois a localização temporal. Depois também os principais protagonistas que, naquela época histórica, consideramos como sendo os mais relevantes também para esclarecer aqueles conteúdos específicos. E depois essas aprendizagens essenciais, quando passamos para o texto narrativo, portanto, deixamos esta abertura do tema, passamos então para os conteúdos propriamente ditos e a sua explanação, e imediatamente no início de cada texto narrativo, que corresponde, no caso deste manual, sempre à página esquerda, temos sempre uma questão orientadora que foi elaborada a partir de uma das aprendizagens essenciais que está presente no início do tema. Isto significa que, na maior parte dos casos do manual, temos uma página por aprendizagem essencial, mas às vezes estas aprendizagens, como é óbvio, dão pano para mangas, dizendo isto de uma forma mais simples, e, portanto, como dão pano para mangas, o que fazemos é, temos mais do que uma página a explanar essa aprendizagem especial. Esta questão orientadora, que inicia o texto narrativo, a esta questão orientadora que inicia o texto narrativo, seguem-se depois uma série de tópicos relacionados com os conteúdos, que no fundo estão a responder àquela questão orientadora e, portanto, quando o aluno termina a leitura, a análise e a leitura e análise, aliás, do texto narrativo e termina o trabalho que depois nós propomos com as fontes, e depois teremos ocasião de falar disso a seguir, certamente, quando os alunos terminam esse trabalho de leitura e análise do texto e, posteriormente, do trabalho com as fontes, é suposto, e nós achamos que fizemos um bom trabalho nesse sentido, os alunos conseguem responder àquela questão inicial, que, no fundo, é a aprendizagem essencial. Muito bem, muito obrigado. E de Odivelas, da Escola Básica 2-3 António Gedeão, chega-nos a pergunta da professora Vera Duarte. Na elaboração do manual e do caderno de atividades, os autores tiveram em conta as medidas de suporte à aprendizagem contempladas no Decreto-Lei 54 de 2018, de 16 de julho, e que prevê a diferenciação pedagógica? Sim, completamente. Aliás, aquilo que o Miguel acabou de dizer, as aprendizagens essenciais, que são, no fundo, o que compõe o nosso manual, as respostas a essas aprendizagens essenciais prevêem também essa diferenciação, ou seja, o facto de estarem feita, da aprendizagem essencial ser uma pergunta que depois se dá uma resposta no próprio texto, possibilita objetivar a questão que está a ser trabalhada, possibilita ao professor, pelos tópicos que depois dentro do próprio texto narrativo se expressam, por tópicos, o aluno
lhe ser mais fácil adquirir o conhecimento que está ali a ser trabalhado, a relação com as fontes, que ao mesmo tempo responde também à questão. Portanto, o 54 prevê, é feito neste sentido, porque a aprendizagem essencial é feita como resposta, pretende responder, o texto narrativo pretende responder à mesma, e depois, de acordo com a diversidade ou da escola, do grupo turma ou do aluno, com as características e tudo aquilo que a diferenciação pedagógica no 54 expressa, o professor trabalha de acordo com esse mesmo grupo. Portanto, o facto de ser um texto narrativo muito pragmático, que responde a uma questão, possibilita ao professor ou desenvolver mais ou sintetizar, eu creio que fizemos um bom trabalho nesse sentido, porque tentámos sintetizar e ser muito objetivos, dando uma resposta clara, com a linguagem adequada, com os conceitos específicos, etc., mas, ao mesmo tempo, respondendo a essa diversidade e essa diferenciação pedagógica. No caderno de atividades, depois, logo, especialmente no livro de testes, logo no início nós propomos uma abordagem multinível que implica a diferenciação pedagógica e, portanto, cada professor, na introdução de cada peça, como o livro de atividades, o livro de testes, a planificação, o livro da gestão flexível do currículo, nós fazemos sempre uma abordagem teórica, uma introdução, onde surge a legislação de suporte a toda, ao 54, ao 55, às portarias 181, dos planos de inovação. Portanto, tudo está elencado para que o 54, nesta diferenciação, esteja presente constantemente em todo o projeto que nós desenvolvemos. Isto é fundamental. Não é só o facto de lá estar a aprendizagem essencial, mas o caderno de atividade prevê essa abordagem por multinível. Essa abordagem também tem, de acordo, mais uma vez, com a diversidade e com uma escola inclusa, em que todos têm o direito à educação, não é? E não para categorizar os alunos, mas para valorizar os saberes deles, para valorizar os seus próprios saberes informais, aquilo que eles trazem do dia-a-dia, e relacionar com os conteúdos da história. E isto é fundamental depois porque, de acordo com as características de cada um, o professor trabalha o que pretende. E de Cantanhede, do agrupamento de escolas Lima de Faria, recebemos uma pergunta da professora Sónia Silvestre. Como é que o projeto Manual de História 7 fomenta o trabalho autónomo e potencia o espírito analítico e crítico nas atividades que propõe? Pois, eu acho que o manual está construído a pensar exatamente na construção do conhecimento por parte dos alunos. Porque, como eu já referi, portanto, nós temos do lado esquerdo, em cada tema, do lado esquerdo das páginas que compõem aquele tema, temos sempre o texto narrativo, a tal questão orientadora que há pouco salientei, e depois do lado direito temos fontes o mais diversificadas possíveis. Temos fontes iconográficas, temos fontes escritas e sempre que possível, e quase sempre é possível, temos esmagadoramente fontes primárias, porque achamos que faz muito mais sentido mostrar aos meninos como é que no passado se pensava em primeira mão. Ou seja, em vez de... Temos também algumas fontes secundárias, é inevitável, como é óbvio, mas de facto pensámos sempre que fizemos uma escolha muito criteriosa de fontes e fizemos uma busca muito exaustiva de fontes primárias, exatamente com esse intuito, para que também elas estivessem sempre de acordo com aquilo que nós narramos, ou seja, com aquilo que está descrito no texto narrativo. Portanto, o que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos que o aluno lê o texto narrativo, à partida, quando chega ao final da leitura do texto narrativo, tem uma ideia já bastante consolidada do que é a resposta à questão orientadora, mas depois, para consolidar ainda mais esse conhecimento, temos então as tais fontes que estão relacionadas, como eu disse, com o texto narrativo, e todas as questões que nós colocamos nessas fontes são exatamente questões destinadas a promover, por exemplo, o sentido crítico, a criatividade, que são orientações, como sabemos, que estão explanadas no outro documento essencial, curricular essencial, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Por exemplo, posso dar um exemplo, ou aliás 2 exemplos.
Temos, por exemplo, duas fontes, como os colegas sabem, os colegas que são colegas professores de História como nós, sabem que é importante que os alunos percebam que não há uma visão fixa do passado. Ou seja, os historiadores, mesmo que o passado seja muito distante, podem surgir dados novos. Por exemplo, a arqueologia está sempre a trazer elementos novos, mas mesmo as fontes escritas existentes podem ser reinterpretadas, podem ser vistas de outra forma. Claro. Há coisas que determinados historiadores não viram e que um historiador novo pode de repente, quando eu digo novo, não é novo em idade, ou seja, pode de repente aperceber-se de que há ali mais matéria para explorar. E, portanto, o que acontece é que, portanto, nós queremos que os alunos percebam que a realidade histórica não é, portanto, como eu disse, uma coisa monolítica que existiu no passado e nada se modifica e, portanto, pode ser sempre reinterpretado. E, portanto, como eu estava a dizer, essas duas fontes, por exemplo, temos uma fonte que fala do Imperador Constantino de uma forma positiva e uma fonte que fala do Imperador Constantino de uma forma negativa. Isto porquê? Porque depois isto levanta uma série de questões. Quem são os autores por trás destas fontes? Um deles é um autor pagão. Este autor pagão está contra o Imperador Constantino porque ele legaliza, entre aspas, a religião cristã. Portanto, ele vai, como bom pagão que é, bom defensor da religião tradicional romana, e não nos esquecemos que nesta época a religião tradicional romana é pagã, portanto, ele vai, de facto, ele tem uma opinião negativa do Imperador Constantino. Já um historiador cristão que está ao lado desta outra opinião apresenta uma opinião favorável ao Imperador Constantino pelas razões contrárias, como o Imperador Constantino legalizou, entre aspas, a religião cristã, portanto, é apresentado de uma outra forma, de uma forma favorável. Portanto, isto achamos que é fundamental, porque numa época, principalmente na nossa época, em que tão marcada pela desinformação, que nas redes sociais nós sabemos e podemos, sem qualquer pejo, sem qualquer problema, referir-nos às fontes. Neste caso não são fontes históricas, mas são as fontes a que os alunos acedem todos os dias, fontes de informação. Muitas delas com informações completamente espúrias, erradas, que não estão baseadas em factos. São opiniões, não é? São opiniões, exatamente. E depois também há esta questão nas redes sociais, toda a gente tem opinião e toda a gente pode ter opinião e acha que se pode ter opinião. Mas ter opinião, é isto que nós também queremos que os alunos percebam, ter opinião é ter opinião fundamentada. E fundamentada nas evidências. E as fontes são evidências. E, portanto, e também temos que perceber que não podemos aceitar também todas as fontes vindas do passado como sendo, só porque vêm do passado, são verdadeiras. Não, temos que as criticar. Temos que perceber quais eram as intenções desta pessoa quando estava a fazer esta fonte. E lá está, daí o exercício. Este que fizemos com estas duas fontes que eu referi. Portanto, exatamente, o nosso manual, basicamente, a filosofia que assiste ao nosso manual é exatamente esta. Portanto, trabalho de fontes, mas um trabalho de fontes muito direcionado. Quando colocamos aquelas questões, não colocamos aquelas questões só porque sim, colocamos aquelas questões sempre com este pensamento por detrás, com esta ideia por detrás, para que os alunos percebam que, de facto, o conhecimento tem que ser construído de uma forma sólida, o conhecimento histórico tem que ser construído de uma forma sólida, com base em evidências sólidas e sempre considerando e criticando as fontes que utilizamos para construir esse conhecimento. Muito bem, muito obrigado. Tempo agora para uma pergunta da professora Maria Luísa Menino, da Escola Secundária Dom João V, na Amadora. Que mais-valias apresenta o projeto Manual de História 7 que o distingam dos restantes projetos? A mais-valia é claramente o facto de nós nos focarmos nas aprendizagens essenciais, portanto, abordarmos o que é essencial, porque a nível nacional é para daí ser as aprendizagens essenciais o documento que neste momento está a ser trabalhado nas escolas, mas que possibilita toda uma abordagem de aprofundamento sempre que um docente assim o desejar. Se assim o desejar em contexto, ou com os projetos, ou com a especificidade da sua localidade, ou porque os alunos nos projetos de DAC e outros consideram que é pertinente um tema, nós temos, portanto, temos toda a informação disponível e não só
no que nós remetemos para a escola virtual, como também no próprio manual, que cada professor pode aprofundar aquele tema, independentemente de estar a ser tratado no manual e naquela página, a aprendizagem essencial. Essa aprendizagem é a base. E sabemos que as pessoas, e especialmente os docentes, têm uma grande dificuldade em gerir, tendo em conta a gestão flexível do currículo neste momento, que está a ser, e a autonomia e a flexibilidade curricular, está a ser adotada nas escolas, têm uma grande dificuldade em gerir os conteúdos. Saíram as aprendizagens essenciais, uma matriz curricular, com o 55, e depois, mais tarde, com a outra portaria das aprendizagens essenciais, e, portanto, nós focamos nas aprendizagens essenciais, não descurando jamais o que é conteúdos de aprofundamento, que depois vamos pondo como o sabias que, etc. Isso, e depois dá pistas para que a pessoa possa trabalhar, e os professores sabem perfeitamente, daí os docentes saberem o que têm que ou aprofundar ou sintetizar em função da escola, do grupo turma, enfim, da problemática do tempo que têm que gerir para poder cumprir o programa. E esta, quanto a mim, é uma mais-valia do nosso manual, que depois, no caderno de atividades, no livro da gestão flexível do currículo, no livro de testes, e depois também no livro de planificações, tudo isto está linkado com as próprias aprendizagens essenciais. O livro de planificações remete sempre a outras temáticas, sempre que é necessário e que consideramos que são pertinentes, e, portanto, o professor, quer seja com a área com a disciplina de cidadania e desenvolvimento ou com outras, pode ir aprofundar, pode, ou não, isso é com ele, mas daí estas sugestões, as nossas opções metodológicas foram estas, porque sabemos o que se está a passar, há situações de semestralidade, há situações de anualidade nas escolas, portanto, fomos ao essencial e depois cada professor trabalhará os conteúdos da forma que desejar e que forem mais pertinentes. Muito bem. E a pergunta é do professor Paulo Melo, da Escola Básica 3/Secundária da Maia. Como é possível trabalhar todos os conteúdos das aprendizagens essenciais no pouquíssimo tempo letivo disponível para a disciplina? Ora bem, por isso também, essa é uma das razões pelas quais nós nos focamos muito no documento das aprendizagens essenciais. Aliás, é esse o nosso documento de referência. Também relembrar que este é o documento de referência da avaliação externa. Portanto, neste momento é o documento que está em cima da mesa para todos os efeitos, para o trabalho letivo, para o trabalho de ensino-aprendizagem nas escolas. Portanto, daí a nossa escolha, achamos nós, é óbvia. Vamos buscar o documento, de facto, de referência, em todos os aspectos. Portanto, é possível porque, também como já dissemos, o nosso manual tem, como eu disse antes, e a Marta também já referiu, temos o texto narrativo e temos as fontes. O nosso texto narrativo, também como já disse, inicia-se com a tal questão orientadora e depois a narrativa está elencada por tópicos. Portanto, sabemos que hoje em dia isto é mais fácil, esta forma de elencar o conhecimento é mais fácil para os alunos, porque eles também percebem imediatamente, além destes tópicos, nós muitas vezes temos negritos em situações essenciais que consideramos que chamam logo a atenção e, portanto, imaginemos que o aluno quer responder a uma determinada subquestão dentro daquela questão mais vasta, da questão orientadora mais vasta. Portanto, ele sabe logo onde ir, porque imediatamente o negrito chama-lhe a atenção e ele sabe imediatamente este conjunto de tópicos aqui, estes 3 tópicos em baixo, respondem a esta questão. Portanto, é muito mais fácil de procurar o conhecimento, procurar a informação, para depois construir o seu próprio conhecimento, a partir dali. Porque o manual está todo preparado para funcionar dessa forma. Portanto, respondendo à pergunta do colega, sim, é possível trabalharmos todo o programa, ou seja, neste caso todo o programa das aprendizagens essenciais, e eu digo programa porque de facto é mesmo um programa, até porque as aprendizagens essenciais foram feitas com inspiração no programa da disciplina e, portanto, é possível de facto trabalhar mesmo com o tempo nas escolas que têm tempo mais limitado, porque a realidade de facto é muito dispara, sabemos isso, varia muito de escola para escola e não há um padrão, mas de facto nas escolas onde a história infelizmente perdeu tempos, é possível com o nosso manual, acho que é o manual perfeito para trabalhar dessa forma. Muito bem, muito obrigado.
Esta pergunta é da professora Fernanda Silva, da Escola Básica 2-3 Dom Dinis, em Leiria. Considerando o contexto da pandemia de Covid-19, está este projeto preparado para responder aos desafios que podem ainda colocar-se aos professores, nomeadamente novos confinamentos e a necessidade de adotar o ensino à distância? Está preparadíssimo, está totalmente preparado, porque todo o projeto está em formato digital. O livro de atividades, o livro de testes, mesmo dentro do livro de atividades, as fichas de cidadania e direitos humanos, todos são editáveis e, portanto, indo também ao encontro da questão da diferenciação pedagógica do 54, o professor pode editá-lo, pode transformar as questões, pode adaptá-las e, obviamente, numa situação pandémica que eu espero que não voltemos a regredir e a voltar a ficar confinados, de ensino à distância é absolutamente trabalhável este projeto, porque todo ele tem esta filosofia de digital. E isto porque também é fundamental, e isso também foi outra linha de orientação que nós definimos, que é a questão da literacia digital. É impossível, independentemente da pandemia, porque nós começámos a construir o manual antes desta situação pandémica, havia uma filosofia muito, muito clara, que é a questão do mundo atual. Quer dizer, hoje em dia qualquer aluno, independentemente de saber ou não, em determinados contextos, trabalhar com as ferramentas digitais que dispõe, daí nós propormos não só para a escola virtual, com os quizzes, que depois têm automaticamente a resposta, com os testes, com a edição das peças, como o livro de testes, como o livro de atividades. Também as propostas que nós fazemos vão no sentido de trabalharem o conhecimento, mas trabalharem essencialmente e preferencialmente em suportes digitais. No próprio manual, nós indicamos sempre, por exemplo, nas infografias, nós indicamos sempre o trabalhar com a disciplina TIC, que é fundamental porque é quase inevitável eles não o fazerem. E já agora desenvolver uma literacia digital de escola, porque muitas vezes aqueles que têm em casa não conseguem fazer esta transformação. Desculpa, uma literacia digital relacionada com a história. Não tem, sim, e uma literacia digital, histórica e digital histórica. Sim. Isso mesmo. Agora, esperemos que não haja um novo confinamento, mas claramente todo o projeto está destinado à pandemia. E depois o que remetemos nas páginas, todas as páginas do manual têm, nos cantinhos, têm a indicação dos recursos da escola virtual e o que cada professor para aquele domínio ou para aquele subdomínio pode trabalhar, desde os vídeos, interatividades, os quizzes, PowerPoints, etc. Portanto, mais do que preparado. Todo ele está neste formato, porque não há como no século XXI também deixar somente no papel e eles têm que ter suportes que lhes possibilitem, até porque no dia-a-dia eles também estão muito habituados a que isso aconteça. Pois, está adaptado, não é? Está mais que adaptado, totalmente adaptado. Sim. Muito obrigado. Seguimos para a Escola Básica 3/Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos, e pergunta a professora Isabel Pereira. Ao apresentarem temas passíveis de tratar ou desenvolver nas aulas de cidadania e desenvolvimento, o projeto acautelou a existência de propostas de atividades que possam ser desenvolvidas nessas aulas? Sim, absolutamente, claro. A Marta já falou numa peça que existe no manual do nosso projeto, que é a Cidadania e Direitos Humanos. Foi uma peça pensada exclusivamente para a cidadania e desenvolvimento, mas do ponto de vista da história, claro, porque nós somos professores de história, somos historiadores como tal, e, portanto, essa peça, de facto, faz uma resenha histórica desde a antiguidade até à atualidade do que nós entendemos, do que nós hoje designamos por direitos humanos. Na altura não se designariam assim, mas, de qualquer das formas, usámos essa expressão um bocadinho anacrónica, no sentido, porque estamos a utilizar uma expressão atual no passado, mas de qualquer das formas faz todo o sentido. E, portanto, temos uma série de atividades e também na mesma lógica que assiste ao manual, ou seja, quando necessário, um pequeno texto narrativo explicativo para fazer a contextualização daquilo que estamos a trabalhar e depois muitas fontes
com questões orientadoras, ou seja, questões feitas por nós que orientam os alunos num determinado sentido, que tentam pô-los a pensar criticamente e criativamente. Lá está outra vez também, sempre aquela relação com aquele outro documento curricular que falámos no início, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, até porque faz muito sentido numa disciplina como a cidadania e desenvolvimento. Aliás, também essa é a nossa posição. Achamos que deveriam ser os professores de História preferencialmente a dar essa disciplina, por todas as razões e mais algumas, mas, por exemplo, este caderno, se os professores o abrirem, se vocês o consultarem, veem logo porque é que nós dizemos isto, faz todo o sentido. E também no próprio manual, porque a Marta também já referiu, no final de cada tema temos infografias, que estão muito bem construídas, foi um trabalho fantástico da pessoa que as fez. Nós demos a informação, claro, não temos essas competências, gostaria muito de poder construí-las, mas não consigo. E, portanto, quem as fez, de facto, fez um trabalho fantástico e temos, porque achamos que é fundamental fazer sempre uma ligação entre o passado e o presente para mostrar aos alunos porque é que o passado é útil no presente, no fundo. E, portanto, isto também tem a ver com cidadania. Por exemplo, quando temos um mapa de todos os monumentos, todos, não, é óbvio, dos monumentos megalíticos, o que eu queria dizer era de todos os, temos monumentos megalíticos em quase todos os distritos de Portugal. Fizemos questão de fazer essa recolha. E, portanto, quando fazemos uma infografia com esses monumentos megalíticos e depois, no fundo, o que nós queremos é que os alunos percebam que esses monumentos hoje em dia ainda têm vida, ou seja, podem ser aproveitados de outras formas. Portanto, de uma forma lúdica, por exemplo, um aproveitamento turístico, claro, mas podem ter outros. E, portanto, também queremos que esta nova geração valorize o património e que, ao valorizar o património, saiba aproveitar e saiba dar novos usos. E, portanto, é essa a ideia. Quando fazemos estas ligações, neste caso específicas, falei dos monumentos megalíticos, mas há outros exemplos, mas quando fazemos estas ligações entre o passado e o presente. E aí propomos sempre uma atividade interdisciplinar que também tem a ver, que tem tudo a ver, aliás, com a cidadania e desenvolvimento. Portanto, as nossas propostas não se esgotam aqui porque também em muitas das páginas do manual, no trabalho, não em todas, em que trabalhamos em que fazemos o trabalho de fontes, portanto, em que fazemos as questões relacionadas com os textos narrativos, mas em muitas páginas do manual, quando é pertinente, quando achamos que é pertinente, propomos atividades de interdisciplinaridade que podem ser aproveitadas para a cidadania e desenvolvimento. E ainda temos uma outra rubrica que aparece de quando em quando, também com frequência, que é o Sabias que no fundo são as informações complementares que têm a ver com aqueles conteúdos, que não são informações, que não são conteúdos absolutamente essenciais, mas que podem, de facto, abrir horizontes para alunos que estejam interessados naquelas matérias e que as queiram desenvolver, quer seja com o professor de História, quer seja por moto próprio ou com outros professores, porque não? Okay. Muito obrigado. Seguimos então para Oeiras, para a Escola Básica 3/Secundária Sebastião da Silva, e pergunta a professora Lourdes Costa: que recursos digitais apresenta o manual para os alunos? Tem, por exemplo, testes interativos por módulo com correção imediata? Sim, como eu disse anteriormente, os testes interativos que nós desenvolvemos têm a resposta imediata, os quizzes também as têm, e depois, lá está, as próprias fichas, o caderno de atividades, e o caderno de testes também também lá estão, e a pessoa com as respostas que estão também as pode editar e depois poder trabalhá-las. Portanto, tem essas vantagens todas. É um sonoro sim, não é? Um sonoro sim. E uma pergunta da professora Helena Silva, da Escola Básica 2/3 de Via Longa, Vila Franca de Xira. Os autores tiveram a preocupação de fazer um manual para os alunos, tornando a história interessante e usando uma linguagem adaptada à sua faixa etária? Sem dúvida, sim, claro. Aliás, isso deriva do que já dissemos anteriormente, mas sim, de facto, a linguagem é simples, está adaptada àquela faixa etária e também é uma linguagem que não descura, apesar de estar adaptada à faixa etária, ser uma linguagem perceptível para alunos daquela faixa etária, não descura as questões
as questões científicas, ou seja, as expressões científicas estão lá, todas as que devem ser utilizadas naquele contexto específico, e também os conceitos, a questão dos conceitos, quando nós apresentamos os conceitos, porque, como sabem, as aprendizagens essenciais têm também as aprendizagens essenciais relacionadas com cada tema são umas quantas, e depois no final aparecem os conceitos que devem ser trabalhados naquele tema específico. E, portanto, nós colocamos sempre esses conceitos também, como fazemos com as fontes, não estão ali, o conceito não aparece ali, digamos assim, a flutuar no abstrato, o conceito está sempre relacionado com aquilo que está a ser narrado. Ou seja, portanto, aquele conceito está definido em função da narrativa que nós estamos da narrativa e da faixa etária a que nos estamos a reportar. Portanto, não é nada ali está por acaso. E a pergunta das professoras Anabela dos Santos Rodrigues e Valentina Teresa da Silva Pereira, da Escola Básica de Valdeminhaços, Corroios de Seixal. O projeto disponibiliza no final de cada domínio propostas de trabalho para consolidação de conhecimento e propostas de articulação curricular? Todo o projeto também está elaborado nesse sentido. Há uma ficha de consolidação no final de cada domínio. Temos as infografias que remetem para não só o passado presente, como para as questões de interdisciplinaridade e temáticas, muitas vezes que são problemáticas, mas que se relacionam quer com o passado, mas que são muito relevantes no presente e que, por vezes, não são questionáveis, mas devemos questioná-las, como é o caso, por exemplo, da religião e da dimensão que hoje em dia a religião tem no seio e nas questões até das próprias migrações e dos conflitos, e nós temos que ir nesse sentido também. A história é também isso, a história tem que ser problematizadora e tem que questionar, mesmo que não se considere pertinente, é o papel da história, compete-nos a nós enquanto professores de história, historiadores, e portanto fazer com que os alunos reflitam sobre a realidade atual em função também do passado. Estas infografias, isto no fundo também, as infografias consolidam esses conhecimentos. As infografias estão sempre relacionadas com alguma temática que foi desenvolvida durante aquele domínio. Como eu já disse, também as fichas finais e depois todo o livro de atividades, o livro de testes e mesmo as próprias planificações que remetem para outras temáticas também implica que o aluno e o professor possam aprofundar determinados temas, como nós já dissemos sobre as aprendizagens essenciais ao essencial, mas depois as próprias planificações remetem, como por exemplo para de cidadania e desenvolvimento ou outros, e também o livro da gestão flexível do currículo, onde nós propomos algumas opções metodológicas relacionadas, pode ser localmente ou uma outra temática, como por exemplo, nós no livro da gestão flexível do currículo nós temos uma proposta para ser desenvolvida localmente, por exemplo, são as atividades pescatórias, para alunos destas áreas que podem ir relacionar o seu passado e as suas comunidades pescatórias ao longo da história, porque as atividades pescatórias são milenares. Sim. Eles podem valorizar aqueles conhecimentos que eles têm naturalmente, né? É uma forma de consolidar conteúdos, porque relacionando o seu conhecimento informal podem ir relacionar com a história do passado. Claro, né? Claro, claro. E buscar existe uma ligação direta, não é? Uma ligação direta, porque na Idade Média se pesca com aquele tipo de pesca quando ainda hoje se tem. Isto é, no fundo, tornar a história mais apetecível, a história mais nossa. Mais nossa, claro, não é? Sim, claro. Tornar a história empática e desenvolver uma consciência histórica para a tal construção do conhecimento. Sim. E no livro da gestão flexível do currículo também temos outras propostas que pode parecer um pouco... Bom, nada tem a ver, mas têm, que são as 3 civilizações, a da Suméria, Indo-Ganges e do Rio Amarelo, que o porquê neste livro? Porque o professor pode ir buscar aqueles legados que ainda hoje no nosso cotidiano funcionam, são muitas vezes invisíveis, que é a tal imaterialidade, não é? A história imaterial, ou mesmo a material que é visível, e ir buscar essa história e trabalhá-la, esses conteúdos, porque realmente estas civilizações deixaram-nos legados que nós hoje assumimos como nossos e como algo que é absolutamente
no nosso cotidiano e que é, O óbvio é a escrita. por exemplo, a escrita. Muito obrigado. E chegamos à última pergunta, que engloba todas as outras. Porquê é que os vossos colegas devem escolher este projeto? Ok, começo eu então. Porque é um projeto centrado nas aprendizagens essenciais, como eu já disse no início e como temos vindo a afirmar ao longo desta exposição, as aprendizagens essenciais são o documento de referência, o documento curricular de referência, também para a avaliação externa, não esqueçamos isto. Portanto, de facto, também porque é um projeto integrador, no sentido holístico do termo, ou seja, como já nos apercebemos, não há nada aqui que esteja colocado por acaso, ou seja, temos o texto narrativo, temos a questão orientadora que inicia o texto narrativo, temos o trabalho com as fontes que complementam esta leitura analítica já por si, por causa da questão orientadora do texto narrativo, portanto, sempre no sentido de desenvolver nos alunos o sentido crítico e a criatividade. E, portanto, é um projeto que, de facto, faz um todo, ou seja, e um todo que é harmonioso, consideramos que fizemos um bom trabalho neste sentido e que, com o qual os alunos podem, também como a Marta disse quando falou, a responder a mais do que uma das questões, é um projeto em que os alunos se podem rever, podem construir o seu próprio conhecimento e, ao construir o seu próprio conhecimento, apercebem-se de que ele se pode tornar, que o passado pode ser, afinal, significativo para o presente e porque é que ele pode ser significativo, quais são as razões que o fazem significativo e, portanto, podem, desta forma, aprender história de uma forma muito mais consistente do que se tivéssemos ali apenas, por exemplo, as fontes como meras ilustrações ou um texto narrativo que não se atesse, por exemplo, ao essencial. Além disso, temos uma série de materiais de apoio excepcionais que também, no fundo, ajudam a que toda esta construção do conhecimento fique mais consolidada, fique mais e se torne para os alunos um manancial de conhecimento para a vida futura, basicamente. E porquê? Porquê é que devem escolhê-lo? Porque como o Miguel já explicou, e dando continuidade àquilo que o Miguel acabou de dizer, nós criámos este projeto considerando primeiro o docente, como é óbvio, primeiro os conteúdos, o docente e o aluno, porque o aluno não pode estar dissociado deste projeto. Os objetivos da educação para a história para o século XXI apontam claramente este agente transformador que é o aluno e ele terá que fazer parte deste processo de construção de conhecimento. Portanto, todo o projeto, com todas as peças que o envolvem, estão articulados de forma que o aluno, primeiro, que o professor possa manusear de uma forma virtual e adaptá-lo às realidades locais ou de turma, ou de grupo, ou de indivíduo mesmo, de indivíduo barra aluno. Sim. Depois, fundamental que sejam, e isso é muito claro naquela questão que a colega fez sobre o 54 de 2018, é fundamental a valorização destes alunos, a valorização dos seus saberes, a diferenciação que nós temos que pôr, porque a diferenciação não se põe só a nível étnico nem cognitivo, a diferenciação é individual, todos nós somos indivíduos distintos e nós temos que considerar essa individualidade quando estamos a trabalhar os conteúdos da história. E é nessa individualidade, nessa diversidade que se constrói um outro conhecimento mais rico, aprofundado, obviamente, com aquilo que o Miguel disse, que é indo à questão orientadora, da aprendizagem essencial que se está a trabalhar, e o aluno, por si também, deve chegar às suas próprias conclusões acerca do texto narrativo, com o trabalho que vai fazer com as fontes, com as questões no livro de atividades, etc. Esta valorização do saber do aluno relacionada com o saber da história é fundamental e isso está, aliás, é um dos pressupostos para o ensino do século XXI, que não há como. Felizmente, a diversidade da comunidade
escolar é tanta e tão... Aliás, vemos, não é? As migrações, Sim. todo um tipo de cultura. Não há uma cultura, são inúmeras, e não há uma multiculturalidade. Felizmente temos que apostar numa interculturalidade e, ao longo das peças que nós produzimos, quer da planificação, o livro de testes e o livro de atividades, e na peça da gestão flexível do currículo, nós fazemos uma introdução, não só com a legislação que cabe a cada uma daquela peça, que vai ser a introdução para o trabalho que nós vamos desenvolvendo e as opções metodológicas, mas essencialmente valorizando um professor intercultural, uma sociedade intercultural e uma sociedade inclusiva. E isso é transversal a todo o projeto. Depois, o professor é o mediador de toda esta junção de fatores que fazem com que esperemos que escolham o nosso projeto, porque acho que é uma mais-valia e vai de acordo com as necessidades que na nossa sociedade atual se postulam e que são cruciais. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos. Obrigada, Pedro. Muito obrigado aos professores Marta Torres e Miguel Monteiro de Barros pelos esclarecimentos. Este é o Manual de História 7 da Raiz Editora e até à próxima.